Eu estudei em colégio de freira a maior parte do tempo. Minha mãe era muito católica, então eu sempre ia à missa e eu fiz primeira comunhão, crisma, fui coroinha e tive essa formação bem conservadora. Somente no ensino médio foi quando a situação financeira apertou um pouquinho lá em casa. Aí eu fiz a prova do antigo Cefet, hoje é IFBA, e passei. E aí eu estudei o ensino médio no Cefet. E foi bem diferente, assim, foi um novo mundo que se abriu, sabe? Como se uma venda tivesse sido tirada dos meus olhos. E um novo mundo se abriu, assim, diante de mim. Porque eu vivia numa bolha, né, digamos assim, por ter estudado em colégio de freira e tal. E aí o Cefet, ele me deu já abriu a mente, assim mesmo, expandiu, né? E aí o único problema era que o Cefet era uma escola muito voltada para a área de exatas. E eu não tinha aptidão, não gostava de matemática, física, não ia muito bem nessas matérias. Eu gostava mesmo era de escrever, de português, de redação, de literatura. Então eu sofri um pouquinho nessa época, mas consegui me formar no ensino médio e decidi muito cedo também que eu queria fazer jornalismo. E aí tinha jornalismo na UFBA, então eu fiquei com muita expectativa de passar para jornalismo na UFBA, mas infelizmente eu não passei. Fiz o vestibular naquele ano e não passei. Fiquei bem triste, foi bem frustrante, assim. E aí, para não ficar sem fazer nada na UNEB, tinha um curso lá que era parecido, que era o curso de comunicação social na área de relações públicas. E eu não sabia nem o que era isso. Mas eu decidi fazer o vestibular e acabei passando nesse curso. Minha relação familiar sempre foi assim, mais baseada na minha mãe, né? Minha mãe e meu pai tiveram um casamento bem conturbado. E minha mãe, ela era servidora pública também, ela trabalhava no Baneb, nem existe mais. E acho que daí veio também essa veia de ser servidor público lá em casa, que meu irmão também é, assim como eu. E minha mãe, ela acabou carregando sozinha mesmo, quase uma mãe solo, meu e meu irmão nas costas. Então toda a educação que ela nos deu em escola particular foi tudo por ela patrocinado, assim, sozinha. Então ela foi bem guerreira, assim. Minha mãe, ela tinha uma personalidade muito bondosa. Ela era uma pessoa que ela era famosa, assim, entre aspas, por ser muito boa, por ser muito generosa. Então ela gostava muito de ajudar as pessoas. E ela foi passando esses valores, né? Uma frase que ela sempre falava era assim: a gente não perde nada em ser bom. E eu nunca esqueço essa frase, porque toda vez que a gente tem um impulso negativo de fazer alguma coisa, eu lembro dessa frase. Poxa, a gente não perde nada em fazer o bem, sabe? Em ser bom. Então, ela deixou um legado, para mim e para meu irmão, acredito também, muito grande nesse quesito de valores sólidos, assim, de generosidade, respeito ao outro, valorizar o simples. Ela não era materialista, ela não gostava de coisas caras. Ela nunca deu valor a essas coisas. Ela sempre foi mais assim do simples, mais de ser humilde e de dar valor a essas pequenas coisas. E minha mãe tinha também uma característica muito forte nela, que era a fé. Ela tinha uma fé assim inabalável. Então podia estar tudo muito difícil, mas ela estava sempre com a fé dela ali, levando ela, guiando ela. E isso ela também conseguiu passar muito bem para os filhos. Ter ingressado em relações públicas sem ter sido o que eu realmente queria fazer foi realmente algo frustrante na época. Mas eu me permiti tentar esse novo, né, esse desconhecido. E aos poucos eu fui conhecendo e compreendendo do que se tratava aquela profissão que eu estava cursando. Durante o curso eu trabalhei, eu sempre pensei muito em trabalhar, nunca gostei dessa ideia de minha mãe ficar sustentando a gente, até porque a nossa realidade já era muito difícil. Então eu sempre busquei trabalhar enquanto estudava. E aí eu prestei concurso para o IBGE, era um concurso temporário, REDA também, eu fiquei 2 anos. Trabalhei com várias coisas, trabalhei no semáforo, entregando panfleto, com mochila pirulito, panfletando. Trabalhei vendendo roupas, estagiei um pouco na área também de relações públicas. Então eu sempre estava buscando alguma forma de ter uma renda extra, né, para ajudar mesmo em casa e tal. E aí
Quando eu me formei em 2009 em Relações Públicas, eu estava como vendedora de roupas na Levi's. E aí meu pai acabou tendo uma participação fundamental nessa fase. Meu pai começou a se reaproximar da nossa família nessa fase, né? Ele, como eu te falei, no início ele foi um pai ausente na nossa infância, mas na nossa adolescência ele começou a participar mais das decisões e da vida mesmo familiar, minha, do meu irmão e da minha mãe. E aí nessa fase meu pai, ele me deu um conselho. Ele disse, saia, peça demissão da loja e busque um curso para algum concurso que você queira fazer, que a depender do valor eu vou te ajudar, a gente vai conseguir pagar e você vai fazer esse cursinho. E aí eu fiz isso que ele disse, né? Eu fui pesquisar algum curso, né? Para concurso, alguma coisa do tipo para fazer. E nessa busca eu encontrei o edital da Câmara aberto, com inacreditáveis 2 vagas para Relações Públicas, que, como eu tinha falado, é uma área limitada aqui em Salvador. Então, assim, aquilo foi algo que mexeu comigo, me deu uma sensação, assim, de uma oportunidade. É uma oportunidade que eu tenho e eu vou em busca disso, eu vou lutar por isso. E aí eu estudei para a prova, consegui passar em primeiro lugar aqui na Câmara. Isso foi uma alegria, assim, inenarrável. A gente não encontrava nem palavras para explicar o quão feliz eu tinha ficado naquele momento, né? De ter conseguido ficar em primeiro lugar em um concurso tão concorrido. Foi algo, assim, de uma realização profissional muito grande naquele momento para mim. Só que logo depois que eu ingressei aqui na Câmara, eu perdi minha mãe. Bem poucos meses depois de eu ter entrado, minha mãe faleceu. E aí um tempo de muita tristeza, assim, se instalou na minha vida. Foi uma fase muito difícil mesmo, assim. E foram alguns anos só sobrevivendo, né? A Câmara, ela estava justamente como uma espécie de esperança, de motor, de motivação para continuar. Se tinha um conselho que minha mãe sempre me deu, era o seguinte, que seu primeiro marido é o seu emprego. Então, ela sempre falava isso para mim, seu marido é o seu emprego. Então, aquilo tinha uma importância para mim, ter conquistado um emprego importante na minha área, né? Era algo que tinha uma importância, que eu sabia que teria uma importância para ela. Ela ficou extremamente feliz também na época da aprovação. Então, era por ela também, sabe? Continuar era por ela também. E aí, alguns anos se passaram em que minha vida pessoal ficou, assim, bem abalada por conta da perda de minha mãe. E eu fiquei, assim, só mesmo vivendo para trabalhar. Vinha para o trabalho e tal. E aí eu aproveitei essa fase para investir mesmo na minha área profissional. Então eu comecei a fazer curso de idiomas, eu comecei a fazer cursos de reciclagem, participar de seminários, de congressos em outros estados na área, tanto de relações públicas quanto de ouvidoria, que era a área que eu estava já desenvolvendo meu trabalho, né, me aperfeiçoando. E eu comecei a viajar também, decidi que eu iria viajar, conhecer o mundo, pude conhecer a Europa, América Latina, Estados Unidos e fiz até um pequeno intercâmbio em Dublin, na Irlanda. Então foi uma fase assim de muito crescimento profissional, eu me dedicava muito. E aí, como eu estava investindo muito na minha área profissional, eu decidi prestar o Enem, fazer o Enem no ano de 2015. E mesmo sem estudar, sem me esforçar nesse sentido da aprovação nessa prova, eu acabei conseguindo entrar para jornalismo, que era um sonho antigo que eu tinha. Era realmente o desejo de curso que eu tinha, era esse. E eu consegui entrar na UFBA em jornalismo. E aí, nessa fase de total dedicação à vida profissional, a vida nunca é linear, né? Eu acabei conhecendo meu esposo. E a gente, muito rapidamente, casou. Eu engravidei do nosso primeiro filho. E pouco tempo depois nasceu nosso primeiro filho, José Vicente. E a gente acabou, logo depois também, tendo outra filha, né? Nós somos pais de 2 crianças hoje, José Vicente e Maria Helena. E assim, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sempre sonhei em ter uma família. Eu acho que por conta da minha formação mais conservadora mesmo, eu trazia esse desejo muito forte dentro de mim. Hoje nós dois vivemos basicamente assim em função das nossas crianças, né? De criá-los e educá-los da forma mais que a gente considera melhor possível para eles. A gente se dedica muito juntos, né? É uma parceria. E eu sou muito grata também a Deus por essa parceria. E assim, a maternidade ela tem um peso muito grande na minha vida hoje, mas é um peso positivo.
ela me mudou assim profundamente mesmo. Eu já não me identifico mais, não me reconheço mais na pele que eu habitava antes. Me sinto uma nova pessoa. Até os gostos, os hobbies, digamos assim, eu não me identifico mais com o que eu gostava antes. Eu adquiri novos hobbies, novos gostos, que geralmente incluem 2 pequenas pessoas neles também, sabe? É claro que eu sinto falta, né, de ter momentos, para mim, momentos em que eu possa dedicar a mim mesma, né, fazer uma viagem, enfim. Mas eu também não conseguiria estar vivendo essa vida isenta dos meus filhos, livre dos meus filhos. Eu não estaria feliz. E eu acho que eu trago também um pouco isso justamente da forma como minha mãe também me criou meu irmão. Porque a forma dela de maternar também foi de muita entrega, de muita doação, de muita abdicação e renúncia pelos filhos. Agora eu faço crônica sobre a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família. E outras coisas também, né? Eu gosto de escrever, não é nada que eu poste, assim, para público aberto, mas eu gosto de postar nas minhas redes sociais, pequenos textos que eu escrevo sobre reflexões, pensamentos que eu faço. Isso é algo que eu tenho muito prazer em fazer, né? E estar fazendo jornalismo, né? Continuar tentando concluir esse curso, é uma forma também de eu dar continuidade a esse interesse, a essa aptidão. A ouvidoria, ela é uma grata surpresa para mim, foi uma grata surpresa para mim. É para mim, assim, uma grande realização mesmo profissional, poder não somente ter conquistado um cargo público, que era um desejo que eu tinha, algo que eu trago também de influência da minha mãe, né, de ser servidora pública, e o desejo de eu ser servidora pública também, meu pai ter influenciado nisso. Então eu consigo linkar não só essa realização de ser uma servidora pública, como também conseguir, dentro desse cargo, exercer propriamente de forma coesa as minhas atribuições de acordo com a minha formação profissional. Então, assim, eu consigo hoje realmente, assim, só agradecer mesmo a Deus por tantas dádivas, sabe? Por a minha vida ter sido assim, embora com muitas lutas e dificuldades por bastante tempo e muitas tristezas envolvidas, muitas perdas, mas ao mesmo tempo é como se Deus estivesse também tendo aquela compensação, sabe? Acho que a fé foi o maior legado que minha mãe deixou. Eu busquei outras religiões, né? Na adolescência eu fiquei mais rebelde, um pouco mais rebelde, e decidi buscar outras religiões. E eu frequentei diversos centros religiosos e nunca consegui encontrar sentido em nenhum deles. E aí foi quando eu voltei para a Igreja Católica que eu realmente consegui me encontrar, me sentir pertencente de novo. E acho que a maior demonstração disso foi o meu casamento no religioso, que aconteceu recentemente. E meus filhos entraram levando as alianças, eles participaram de tudo isso. Foi algo assim, um momento muito marcante para eles e pra gente. E é como eu quero também conduzi-los, sabe? Assim como minha mãe deixou esse legado para mim, eu desejo deixar esse legado para os meus filhos também. A gente frequenta a missa hoje, aos domingos, então é algo assim que eu quero deixar para eles também, sabe?